Hora de conversar com Juliana Rosa. Segunda-feira é dia da divulgação do boletim Focus do Banco Central, em que são consultados lá economistas, instituições econômicas, com as projeções do mercado para a economia brasileira. Quais são os números que nós temos hoje, Juliana? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Tudo bom? Bom dia, Carla, Sheila. Bom dia você que acompanha a gente aqui na rádio. Então, vamos ler junto aqui. Estou olhando aqui os dados. Vamos lá. Inflação para esse ano, mais uma vez, a gente tem um aumento de projeção. Agora está em 7,11% a projeção para o IPCA, que é o índice oficial de inflação. Já é a 20ª semana que a gente tem aumento de inflação. Para o PIB, a gente tem praticamente estável aqui, a gente teve uma surpresa no começo do ano, o PIB, né, nossa economia acabou reagindo mais rapidamente até que o esperado, e a gente tem uma previsão de crescimento esse ano de 5,27%, variou pouco aí de uma semana para outra. O que eu estou preocupada é que quando você olha para o ano que vem, a gente tem uma previsão para PIB que está encolhendo. A gente tem novamente aqui uma redução para o ano que vem, agora está em 2%, estava em 2,04%, mas a tendência tem sido de crescimento menor para o ano que vem. E inflação subindo também para o ano que vem. A gente tem 3,93% de IPCA para o ano que vem. O que está acontecendo? A gente tem as previsões de inflação aumentando esse ano e por isso até que a gente tem uma expectativa de crescimento menor para o ano que vem, porque é aquilo que a gente tem conversado, né? Quanto mais a gente gasta para consumir energia elétrica, né? Pagar conta de luz, ir no supermercado, combustível, vai sobrando menos dinheiro para a gente consumir outras coisas que não são essenciais. Então, a gente tem uma perspectiva de que a inflação prejudique o crescimento econômico aí daqui para frente. A gente tem para agora, o impacto forte que teve agora da seca e das geadas na parte agrícola. Então, várias culturas foram afetadas e algumas demoram a se restabelecer. Café demora, milho, cana-de-açúcar. Então, isso são culturas mais longas que os especialistas chamam. Agora, folhas, legumes, frutas, isso é uma coisa mais rápida de se reverter. Então, de qualquer maneira, a gente tem um aumento forte de alimento que acaba pesando principalmente para a baixa renda, né? Quando você vai olhar a cesta de consumo, a baixa renda tem um peso maior de alimentação do que as classes com rendas maiores que consomem serviços, né? Fazem outros tipos de gastos. Então, preocupa o fato de que a gente tem uma pressão de alimento nesse momento, dentro de um contexto que a gente vinha conversando de valorização de preços internacionais, né? Depois da pandemia, a gente viu as economias desenvolvidas se recuperando rapidamente, então a gente teve também uma valorização de preços de alimentos, de carne, soja, milho, tudo isso que é cotado em dólar, e o mundo começou a comprar muito, né? E a gente teve já um aumento de preços por conta dessa recuperação mundial. E a gente tem agora uma preocupação com a questão hídrica. Há uma preocupação de que a gente continua tendo os reservatórios muito baixos, né? A gente teve pouca chuva esse ano, então a gente deve ter ainda conta de luz pressionada, né? A gente não tem perspectiva de chuva até final do ano, né? Período mais úmido ali, novembro, que a situação começa a melhorar. E então a expectativa é que a gente possa ter, inclusive, mais um aumento da conta de luz, da tarifa da energia elétrica. E a preocupação com a economia também é porque os analistas acham que a gente pode ter alguns apagões, pequenos apagões quando se aproximar ali daquele período úmido. A gente vai estar com o reservatório ainda mais baixo. Aí você imagina, né? Quando você começa a recuperar a economia, principalmente grandes indústrias, você ter um problema de falta de energia vai ser duro, né? De aguentar. E aí, por conta dessa pressão inflacionária, a gente tem expectativa de aumento de juros, né? O Banco Central aumenta juro quando você tem uma inflação que começa a ficar alta demais, ou seja, a gente tem uma expectativa de encarecimento do crédito. Então, se você precisa parcelar alguma coisa, né, fazer financiamento, tomar crédito nesse momento que você tem
ainda uma situação de grande dificuldade, né, no país, desemprego recorde, também é uma situação que dificulta crescimento, né, porque a parcela do seu financiamento fica mais caro. E para completar, né, aquilo que a gente vem conversando muito aqui, é essa preocupação que vem crescendo na política e o impacto nas contas públicas. O uso do dinheiro público, do orçamento, tem feito com que as incertezas em relação ao Brasil, o compromisso de gasto do Brasil, cresça. Então, a gente está vendo uma pressão muito forte em dólar, né, que a gente vem conversando também bastante sobre isso, e dólar acaba colocando mais lenha na inflação, né? Dólar é um termômetro de risco. Se os investidores, os empresários começam a ver que o governo não está usando bem o dinheiro público, não está comprometido com as metas fiscais, né? Como a gente tem conversado aqui de teto de gastos, né? Que é aquela regra que limita o crescimento de despesa pública, a gente também tem um nervosismo que a gente vem acompanhando aí no mercado financeiro que faz o dólar subir. Daí dólar encarece combustível, porque o petróleo é em dólar, energia elétrica também, porque a gente está consumindo energia à base de gás e óleo diesel, que são derivados de petróleo, ou seja, dólar. Uma parte de alimentação também é dólar. Então, a gente tem ali, como os economistas têm chamado, de tempestade perfeita, né? Que uma pressão dali, uma outra pressão daqui, e acaba que dificulta o processo de recuperação econômica, né? Que está acontecendo, Caramba. mas limita, né, Megali? Essas são as más notícias. Agora as boas, Ju. Você quer a parte boa agora? Cara, agora eu quero a parte boa, né? Tá. Agora quero o beijo depois do tapa. Vamos para a parte boa, então, porque muita gente realmente Vai. tem mandado pergunta pra gente aqui. Mas em um minutinho, hein? Olha o relógio. Ah, não, mas aí não dá. Não? Não, Ué, brincadeira. tanta coisa boa assim? Vamos lá. É rápido, né? Rápido, né? Não, uma coisa boa é o seguinte, muita gente tem me perguntado assim, vem cá, daqui para até o final do ano a gente pode esperar a melhora da economia? Sim. Os cálculos mostram que o avanço da vacinação já está aqui contratando, né, no terceiro e quarto trimestre, um crescimento. Então, a gente já tem uma garantia de, olha, terceiro trimestre deve crescer em torno de 0,5 a economia e quarto tri em torno de 0,3. Não é uma maravilha, mas a gente pelo menos melhora em relação ao que a gente está hoje. E a expectativa para esse ano é de um crescimento em torno de 5,4% agora, com as projeções novas aqui que a gente tem do mercado financeiro. Então, a gente tem essa notícia boa, né, que é o fato de que a vacinação está contribuindo para a melhora da economia, né, de oportunidades de trabalho daqui até dezembro, mas essa preocupação que a gente tem conversado de inflação, preocupação com as contas públicas, que acabam fazendo com que a gente acione uma espécie de freio de mão, né? Você puxa ali o freio de mão, continua crescendo, mas num ritmo menor por conta dessa questão de preços, né, que dificultam muito aí o orçamento de todo mundo, né? Então a gente pode olhar esse copo meio cheio, meio vazio nesse momento da economia. Tem uma rosa no meio do espinheiro, pelo menos. E Juliana Rosa volta Rosa amanhã. tem Um beijo, espinho, Ju, né? boa Pois semana. Obrigada. Essa rosa tem espinho. Tem uma beleza aí envolvida. Beijão. Um beijo, boa Beijo, semana. Ju.